Pode Ser Humano está começando de novo, que bom, porque você sabe que a gente vai falar de coisa boa, coisa que você pode aprender e colocar em prática no seu dia a dia, aí onde você está, na sua empresa, na sua casa, com seus vizinhos, não importa. O importante aqui é que não pode ser humano, você sempre vai falar sobre, a gente vai sempre falar sobre humanização, relacionamentos, pessoas. Então vem com a gente, você já pode se inscrever aqui no canal, porque você sabe que sempre tem um convidado super especial, que eu já vou começar aqui apresentando para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre neurociência para liderança, o que será que impacta, neuroplasticidade, desenvolvimento, educação corporativa, tudo isso a gente vai aprender hoje com o Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer o nosso, a gente está super feliz também. Gente, vou apresentar rapidinho aqui o Rogério, e aí a gente vai fazer a nossa autodescrição, tá bom, Rogério? O Rogério, ele é formado em engenharia, com MBA pela GV, especialização em neuroscience pela pelo MIT, gestão de complexidade, professor de pós-graduação, diretor da MH Consult, professor universitário, palestrante, sócio do Instituto de Neuroliderança. E aí é que tem muita neuro aqui. A gente vai falar então disso aqui tudo, né, Rogério? Vamos tentar, né? Vamos, um pouco de cada, gente. Bom, vocês sabem que o Pode Ser Humano é um podcast que é do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens, e a gente é muito grato por ter esses momentos aqui, como a gente fala, isso aqui é uma pós-graduação. A gente tem quantos episódios no ar já? 60 aí? 64 episódios. É uma pós-graduação, Rogério. Juro pra você. Depois você vai lá, dá uma procurada lá pra você ver quanta coisa legal que tem sobre recursos humanos, sobre liderança, sobre tudo. Então, gente, aqui nesse QR Code que tá aqui na tela, tem as informações do Rogério, os links que você vai passar da consultoria, do Instituto de Neuroliderança, o que você quiser passar, seu LinkedIn. Então, vai estar nesse link aqui desse QR Code, então você já pode colocar e posicionar o seu celular aqui na tela e você vai ter contato com todas as informações que você passar pra gente, vai ter um link lá, tipo um Linktree, que vai encaminhando para onde as pessoas quiserem ir, tá bom? Uhum. Também vou fazer minha autodescrição para quem tá só escutando a gente, e aí depois você faz a sua também, tá bom? Então, eu sou Viviane Dobelin, sou uma mulher branca, 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho, tenho olhos castanhos, escuros. Hoje eu visto um blazer creme com uma camiseta preta com os risquinhos e uma calça preta também. E essa sou eu. Muito bem, eu sou o Rogério Babler, tenho 47 anos, 1,83 m, cabelos encaracolados, já foram mais encaracolados. Tá ficando branco já, paralama, o rapaz corta meu cabelo, fala que eu tô parecendo o garoto do Quarteto Fantástico, aquele que tem o paralama branco do lado. Gente, olha. E eu tô com uma camiseta preta e uma calça de sarja azul hoje. Tá ótimo. Bom, Rogério, então a gente aqui anunciou que vai falar um pouco de neurociência, neuroplasticidade. Eu queria entender o que essa neurociência tem a ver, como que a gente pode trazê-la para o ambiente corporativo, dentro de liderança, dentro dos relacionamentos. Uma pergunta aí de 30 minutos de resposta, no mínimo, né? Porque, bom, vamos começar por partes. Como que a gente pode trazer isso aí um pouquinho para dentro das empresas? Como a gente otimiza? Vivi, eu vou começar, eu sempre prefiro contar essas questões através de algumas histórias, Tá né? bom. Então você vai me interrompendo, por favor. Tá bom. Eu sou engenheiro de formação e comecei minha carreira como engenheiro. Eu comecei dentro de uma fábrica. Eu comecei a carreira como eletricista de manutenção. Olha só. Capacete, unha cheia de graxa. E eu morava no ABC Paulista, descia a serra todo dia para estudar engenharia. Então, todo dia ia para Santos, voltava. Então, a minha carreira foi muito calçada em questões pragmáticas, né? Binárias, vamos dizer assim, 0 ou 1. A engenharia traz muito essas questões, né? Trabalhei como engenheiro de produção, eu fiquei 14 anos na Philips. Sim. Comecei como eletricista de manutenção, supervisor de manutenção, fui engenheiro de produção, fiquei pouquíssimos meses na Alemanha trabalhando como engenheiro de produção. Voltei para implementar um programa de equipes autogerenciáveis. Pode parecer que eu não estou respondendo a tua questão, mas eu vou contextualizar tudo isso. Vai chegar lá, gente. E nessa questão, implementando equipes autogerenciáveis, nos anos 2000, eu me deparei com a área de RH. Eu acabei caindo na área de RH.
fui continuar implementando esses programas de equipe autogerenciáveis, onde os operadores tinham autonomia para cuidar do dia a dia. E aí, em 2003, eu tive a oportunidade de trabalhar numa divisão da Philips, a Valita, uma divisão que cuida de aparelhos domésticos e de cuidados pessoais, secador, chapinha, barbeador, depilador. E eu fui trabalhar como head de RH e de planejamento estratégico dessa divisão para a América Latina. Então, a minha vida até então foi calçada muito em processos, no pragmatismo, em geração de resultado e assim por diante. Eu já contratava a MH Consult quando eu estava trabalhando na Philips para fazer projetos de cultura para nós. E em 2008, resumindo a história, fui trabalhar na MH Consult, onde eu estou até então. Já são 15 anos que eu estou na MH, então foram 14 de Philips nessas diversas áreas. Trabalhei um pouco em vendas também antes de sair da Philips. E aí eu vim para a MH Consult, onde eu estou há 15 anos trabalhando com educação corporativa, cultura, estratégia e inovação. E onde vem a neurociência? Então, eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte, o que eu vou conversar aqui é a partir da minha curiosidade, a partir dos meus estudos, a partir da dedicação e a partir das oportunidades que eu tive de conhecer gente muito bem preparada, muito bem intencionada, relativa ao tema. Então, eu não sou da área da saúde, eu não sou médico, então eu sempre procuro fazer esse preâmbulo para deixar claro que o que eu trago aqui são experiências que eu tive a partir de conhecimentos que estão disponíveis por aí. Como é que eu me conectei com a neuroliderança propriamente dito? Alguns anos atrás, foi em 2016, 2017, eu fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro para uma farmacêutica e estava lá Carlos Dias, fundador do Instituto de Neuroliderança. Ele trabalhou para o projeto de manhã dessa farmacêutica e eu à tarde, a gente se conheceu. Um belo dia o Carlos pegou o avião, veio para São Paulo e fez uma proposta e aceitei, obviamente. Ele se mudou também, assim como o meu sócio, fundador da MH Consult, está morando em Portugal hoje, ele está com 80 anos morando em Portugal. Nossa. Coincidentemente, o Carlos Dias também foi morar em Portugal, eles nem se conheciam na época. E eu me associei também com o Instituto de Neuroliderança. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado sobre neuroliderança com o Carlos Dias. Enquanto a pandemia foi muito ruim para muitas pessoas sobre muitos aspectos, para mim foi uma grande oportunidade de falar, bom, não tem cliente, não tem o que fazer. O Carlos em Portugal, eu em São Paulo, ligava o Zoom, Carlos, me explica agora esse tema, me explica esse. E o Carlos foi me dando aula todos os dias. Toda manhã, no meio do Covid, no meio da pandemia, eu ali aprendendo com o Carlos. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ser prático. Então, o conceito, para mim, se não é aplicado, ele não faz sentido. E eu tenho tido a oportunidade de aplicar a neurociência dentro da própria empresa, a MH Consult, que eu lidero atualmente, e dentro dos clientes onde a gente trabalha. E aí, há 2 anos atrás, eu estudei no MIT, fiz o curso de Neuroscience for Business, que foi uma especialização que me ajudou, então, a encontrar tudo isso. Então, a neurociência ela não começou para estudar o comportamento humano e para aplicar dentro das organizações. Não foi uma ramificação, falou, vamos estudar isso. Na verdade, a neurociência começou para resolver questões de saúde. E neuropsicólogos, trabalhando com esse contexto, entendendo essas questões de saúde, falou, opa, peraí, isso aqui impacta no comportamento humano. Isso impacta nas tomadas de decisões. E aí começou a se observar que isso impactava nas famílias, nas comunidades, nas sociedades, inclusive no ambiente corporativo. E aí que a gente começou a aplicar e adaptar essas questões, por isso que é chamado de neuroliderança, conceitos da neurociência aplicado ao comportamento humano dentro do ambiente de trabalho. Foi ali que eu me deparei com a questão de neuroliderança. Então, acho que essa história, eu me prolonguei um pouco, mas faz muito sentido aqui para deixar claro que, em hipótese alguma, eu tenho a pretensão de trazer questões que elas, por vezes, são polêmicas, porque a neurociência, tudo é muito novo. É verdade. São muitos estudos que estão emergindo ao tempo todo. É verdade. Né? Eu tive, estudando com o Carlos, apareceu anos depois, e poucos anos depois, eu estou falando de 2 anos de diferença, pesquisas recentes no MIT que é impressionante o que está vindo. Então, os equipamentos estão ficando mais
sofisticados, né? E estudos se interpõem e aí vai ajudando a chegar em contextos e novas descobertas. Certo. E quando você fala de novas descobertas, o que a gente já pode observar do comportamento humano? E aí a gente talvez melhor focar na liderança, né? Porque realmente é um mundo de possibilidades que a gente poderia estar falando aqui, mas novas oportunidades, o que a gente já está vendo, o que a gente está percebendo, como que são as melhores estratégias para a gente conseguir mudar, né? Mudar comportamentos aí. Eu sei que tem a neuroplasticidade que você também pode colocar junto, né? Que é refazer esses caminhos que a gente sempre fez, né? Caminhos cerebrais que a gente sempre fez. Então, o que você tem visto? Olha, eu acho que a gente se deparou com muitas questões relativas a comportamentos humanos e a gente foi aceitando ao longo do período. Eu vou dar um exemplo. Lembra, Vivi, daquele famoso feedback sanduíche? Para quem é jovem, né? Talvez não tenha ouvido falar, mas tem muitas empresas que utilizam. Falam, então, você chega, acolhe a pessoa, coloca ela numa salinha, marca um horário com ela, às 14h23, por favor, na minha sala, vamos falar de feedback. A pessoa já está se tremendo inteira, né? Fala, nossa, meu chefe me chamou, daqui 2 semanas, às 14h23, na sala dele, vamos falar de feedback. A pessoa, imagina, já está transpirando ali, já está suando, já está com aquele frio na barriga, dor de estômago e assim por diante. Aí chega e esse gestor super bem intencionado, ele se preparou para aquilo e aí ele começa. Ele aprendeu Por que sanduíche, né? Então, Vivi, você foi muito bem aqui você é muito legal, mas você precisa melhorar isso. E para concluir, eu gosto muito de você, que você é muito legal, tchau. Isso. Para a consciência pode fazer sentido. Mas para a subconsciência, porque é automático, não faz o menor sentido. E nós estamos falando de uma parte do cérebro que está funcionando 95% do tempo. Você deixa o seu sistema, que é automático, totalmente confuso. Mas peraí, eu sou bom, mas agora eu sou ruim, mas agora eu sou bom de novo. E você está achando que está ajudando, dando um feedback para a pessoa, você só está desorientando. E, de novo, isso não é consciente. E essa é a questão. Mais um exemplo muito rápido, inclusive pegando o caso de feedback, que é sempre comum nas empresas. Do ponto de vista da neurociência, eu vou usar uma expressão forte e depois eu explico. Não existe feedback. Só existe autofeedback. A explicação é a seguinte. Enquanto eu, Rogério, não reconhecer que tem um erro acontecendo, daqui a pouco a gente fala sobre o processo de aprendizagem, que tem um erro acontecendo e eu quero mudar, e eu vou mudar porque isso é bom para mim, eu não vou transformar nada. Então, por que eu sou apaixonado por neuroliderança, Vivi? É porque é tudo a autoeficácia. É eu olhar para dentro e entender que a mudança não está do lado de fora. Só tem um lugar que eu posso mudar, é dentro de mim. E eu acho que isso é libertador. A sensação de você ter autonomia para você ser o que quer. E aí vou dar mais um exemplo. Como eu disse, eu trabalhei em RH durante muitos anos e fui head de RH. E sempre trabalhei com o modelo de, vamos lá, vamos construir estrutura organizacional, qual que é a estratégia, desenha estrutura, agora vamos desenhar as caixinhas para as pessoas que fazem isso, quem que vai fazer o quê, os processos e assim por diante. Só que, na verdade, a gente precisa do melhor do ser humano. Então, essa questão de plano de carreira para organizações que precisam se adaptar o tempo inteiro, isso é minha opinião, não faz sentido. Como assim? Eu acho que isso não é uma responsabilidade da empresa definir carreira. Porque as empresas estão precisando se adaptar o tempo inteiro, frente às necessidades do mercado, da sociedade. Infelizmente, a gente está vivendo mais uma guerra que acabou de se iniciar, né? Os mercados começam a mudar, o teu cliente que estava demandando e fazendo uma programação até o final do ano já começa a parar, você precisa se reorganizar novamente, e para isso você precisa de pessoas com capacidade de se adaptar e de serem flexíveis e de encontrar saídas o tempo inteiro. Você
está me dizendo que não faz mais sentido a gente ter um plano de carreira assim, para você passar para cá, você tem que ter essas competências, para passar para cá, você tem que ter essas competências, porque essas competências estão mudando o tempo inteiro? É isso que você está dizendo? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, a responsabilidade pela nossa carreira é nossa. Eu vou dar outro exemplo. Eu dei aula na pós-graduação. O RH já está rasgando tudo. Calma, gente. Eu Vamos imagino. terminar o podcast, depois não vai rasgar, não vai deletar os negócios aí. Isso porque a gente está no podcast. Imagina quando eu dou aula presencial para o grupo de RH, eu dou aula na pós-graduação para o pessoal de RH. O pessoal quer atirar o caderno em mim, esse tipo de coisa, né? Mas, novamente, pessoal, eu não sou dono da verdade. Eu só estou trazendo provocações. Né? E eu adoro quando divergem de mim. Eu não estou tentando convencer ninguém a respeito, mas eu acredito piamente nisso. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma analogia. Mas você está fazendo uma bagunça aqui, você sabe disso, né? Eu imagino. Porque agora o pessoal está... Peraí, gente, vai. O que nós vamos fazer aqui? Né? Olha, imagina só, você tem uma criança pequena. Ou, como nosso amigo aqui no estúdio, um casal... Twins, né? Gêmeos, 4 meses de idade. Imagina ele e a esposa saindo para trabalhar, vizinho, acabou de se mudar, de frente na porta do apartamento. E aí o casal que está todo acelerado lá, a criança ficou doente, não dá para levar para a escolinha, fala, então tá bom, eu vou deixar meus filhos com essa senhora ou com esse senhor que acabou de se mudar aqui. A gente faria isso? Você faria isso, Léo? A gente não faz isso. E aí eu faço uma analogia. E por que a gente acha, por exemplo, que o governo tem que cuidar da nossa aposentadoria? Isso para mim é autonomia. Eu decido como eu vou cuidar da minha velhice e quanto de dinheiro eu preciso para isso. E eu acho que a gente precisa ensinar os garotos desde os 10 anos de idade sobre isso. Desde a hora que ele aprendeu a fazer uma conta básica de mais e menos, a gente tem que explicar isso. É verdade. A gente vive numa sociedade que a gente terceiriza tudo que está acontecendo de errado, a gente põe a culpa. Então o governo cuida do meu plano de saúde, o governo cuida da minha aposentadoria, a empresa tem que cuidar da minha carreira, a empresa tem que me dar curso de inglês, e de repente a sociedade tem que estar fazendo tudo para a gente. Nós criamos uma cultura que se qualquer coisa não der certo, a responsabilidade está fora. E a gente tem que ensinar as pessoas a aprender. Isso tem a ver com neuroplasticidade, daqui a pouco que nós vamos falar sobre isso. Porque a partir do momento que você ensina as pessoas a ter autonomia, elas vão ser o que elas quiserem na vida. E, de novo, isso eu não estou falando de autoajuda, de polianismo. Eu estou falando de ser prático, de ser autêntico, de você ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Não quer dizer que você fez a sua escolha e vai dar certo. Depois tem todo um caminho pela frente. Mas tem uma psicóloga que eu conheci que me ensinou muito na minha carreira, Marli Donizete, que usa uma frase: quem planta flor, colhe flor. Pode até colher espinho. Mas se você plantar espinho, não vai colher flor. Então a questão de você cuidar de si e cuidar do outro, e cuidar do outro tem uma questão na neurociência também, que o altruísmo, para eu ser um bom altruísta, eu preciso ser egoísta. Isso é outra coisa que provoca... Todo mundo quer atacar coisas em mim aí. Mas por que eu preciso ser egoísta? Porque para o cérebro só trabalha para buscar satisfação. Então, se eu não encontro... E isso é subconsciente, tá? Não é consciente. Se eu não encontro um benefício, um ganho com aquilo, eu não quero trabalhar com aquilo. Eu não quero fazer aquilo. Então, eu não consigo ser um bom altruísta se eu não tiver consciência do benefício que estar sendo altruísta traz para mim. E isso acontece dentro do mundo corporativo. Eu não quero bater as metas da empresa, mas eu quero os benefícios que bater a meta da empresa traz para mim. E isso é subconsciente, eu não paro para pensar. Mas se eu trabalho de maneira consciente essas questões, eu potencializo a minha capacidade de entrega. E, novamente, eu acho isso libertador. Então, eu dei um monte de volta, contei um monte de coisa. Vamos começar pelo começo. Sim. No cérebro, do ponto de vista da neurociência, fazendo uma boa redução, porque ele é bem mais complexo que isso, mas só para a gente lidar com o contexto,
Tem 2 mecanismos-chave funcionando no cérebro. Um é o consciente produzido pelo córtex pré-frontal. Não é só ali que a consciência está, mas vamos partir desse pressuposto, que a boa parte da consciência está no córtex pré-frontal, e do humano ele é mais desenvolvido. Inclusive, o nosso córtex é mais avantajado do que as outras espécies. O do macaco está próximo ao nosso, mas o nosso pode ver que o nosso crânio é mais avantajado, inclusive, do que do macaco. Para você ter uma ideia, toda essa parte do córtex cerebral, se a gente esticasse aqui o nosso córtex, daria do tamanho de um campo de futebol, né? E tem uma parte, e essa parte do córtex cerebral, ela tem milhares de anos. Nossa, milhares de anos. Se você comparar com a outra parte interna do cérebro, que eu junto 2 partes-chave, que é uma parte que é totalmente automática ali, que é responsável pela respiração, batimento cardíaco, que é o cérebro reptiliano, com o sistema límbico, que veio com os mamíferos, essas 2 partes internas, eu vou chamar esse mecanismo de sistema emocional. Tá. Não é só porque é emoção, mas é tudo que é automático, é tudo que é subconsciente, tudo que é habitual. E essa parte tem milhões de anos. Se você comparar um cérebro com milhões de anos e outro milhares de anos, significa que o nosso córtex pré-frontal é muito jovem. Enquanto o sistema emocional, que são os 2 cérebros que eu acabei de mencionar, só para repetir, o sistema reptiliano e o sistema límbico, tem milhões de anos. O primeiro cérebro foi desenvolvido exatamente pelo nome, a gente pode entender que é pelos répteis, quando chegaram na Terra, e depois com os mamíferos veio outro sistema límbico mamaliano. Esse cérebro, ele cuida dessas questões ele faz o que foi treinado para fazer. Isso desde qualquer bicho na natureza até o ser humano. E esse cérebro, ele tem milhões de anos, ele precisa de pouca energia para funcionar. Ele é muito rápido. E ele está focado no aqui e agora. Esse cérebro não consegue identificar o presente, o passado, o passado e o futuro. Ele só está aqui no presente. Isso serve para um cérebro de um cachorro e para o nosso. Aliás, as diferenças desse sistema para um cérebro de um bicho é muito pequena. O que é diferente no nosso cérebro? É exatamente o córtex, que consome muita energia, né? É que ele não fica o tempo inteiro ligado. Para você ter uma ideia do tempo que a gente está acordado, 95% do tempo nós estamos no que é automático, subconsciente, né? E habitual. Então, o que significa? Que eu vou fazer coisas que fui treinado para fazer. Vou dar exemplos. Quando a gente sai da cama, Vivi, você não fica pensando, peraí, eu ponho primeiro o pé direito ou esquerdo? Eu vou escovar os dentes, é com a mão direita ou esquerda? Aliás, por que eu fui escovar os dentes? De repente eu já escovei os dentes. Porque foram movimentos repetidos que foram acontecendo, né? E eles se tornaram automáticos. Se a gente quiser ser eficaz, em tudo que a gente quer ser eficaz, ele precisa ser habitual. E o cérebro, ele trabalha sobre 2 aspectos, 2 vertentes emocionais. Adivinha qual é a primeira emoção que toma conta do nosso cérebro? Chuta aí, Vivi. Nossa. A primeira que toma conta. Se acontecer qualquer coisa, é ela que vem primeiro. Raiva. Perto de raiva. Medo. Exatamente. E por que o medo? Por quê? Porque eu tenho que resolver rápido o que eu vou fazer, não sei. Medo é sobrevivência, é isso. Fugir ou lutar. O medo leva para a fuga ou ataque. Então, desde o começo lá na natureza, tinha um bicho pequenininho andando e ele estava procurando comida. Aí ele ouve um barulho na floresta de um bicho maior. Ele vai correr. Se ele está procurando comida e ouve um barulho que parece ser um bicho menor, ele vai atacar. É fuga ou ataque. Uhum. Então, esse mecanismo está instalado no nosso cérebro e ele funciona assim. Veio de fábrica, tá? Veio no nosso chip instalado de fábrica. Não adianta pedir para trocar, para regular, mas é assim. Então, tudo que está acontecendo em volta, primeiro o medo ocupa o lugar. E aí eu estou falando do ponto de vista da neurociência e não da psicologia. Uhum. Qualquer raiz, qualquer emoção negativa está debaixo dessa raiz, medo. E tem uma diametralmente oposta ao medo. Adivinha qual é? Exatamente oposta ao medo. Do medo? Que é bom. Alegria. Está perto disso. É o prazer. O nosso cérebro só trabalha para buscar prazer. Uhum. Através de uma substância chamada dopamina no cérebro. Todo mundo sabe o neurotransmissor, famoso neurotransmissor do prazer.
né? O cérebro só trabalha para buscar dopamina, né? Nesse momento eu vou chamar de prazer. Ele só trabalha para buscar prazer. Só que tenta pensar nesse exato momento, e a turma que está nos assistindo, nos ouvindo, pensar em uma coisa boa e ruim simultaneamente. É impossível. Casamento. Eu não tinha pensado nessa. Essa faz sentido. Casamento. Acabou com a minha tese aqui. Depois, né? Mas minha esposa aqui não ouça que eu tô 20 anos casado, o meu é maravilhoso. Esse ano eu fiz 20 anos de casado. Mas pode ser que faça sentido. Mas vamos tirar essa parte do casamento que você me pegou. Tá bom. Não dá para pensar bom e ruim, então vamos lá. Ai, eu acabei de ser desligado na empresa. Ai, meu Deus, isso é ruim, agora como vou pagar minhas contas? Ah, não, mas é muito bom que agora eu vou fazer o curso que eu queria. Não é simultâneo. Tá. Muda muito rápido. Muda muito rápido, mas não é simultâneo. Você não consegue sentir os dois ao mesmo tempo. Não, nesse sentido ele é binário. Tá. Ou tá de um lado ou tá de outro. Então olha que interessante. O cérebro só trabalha para buscar prazer, mas quem toma conta primeiro é o medo. Tudo que está acontecendo em volta da gente, com qualquer bicho ou conosco mesmo, ele é traduzido no cérebro através de emoções. A temperatura do ar-condicionado ligado, você me olhando nesse momento, câmeras em volta de mim, assim por diante, tudo o meu cérebro traduz como uma emoção. Essa emoção passa por um pedaço do cérebro chamado amígdala cerebral. Ele vem por um lugar, chama tálamo, e depois vai amígdala cerebral. Nessa amígdala cerebral, é como se esse pedaço, a amígdala cerebral, conversasse com uma outra parte do cérebro chamado hipocampo, que é responsável pela memória. Imagina os dois trocando ideia ali. Imagina vocês aí que estão assistindo, a amígdala conversando com o hipocampo. Aí você passou, por exemplo, por um assalto, né? E foi uma experiência ruim e assim por diante. Quando você passa por aquela rua novamente, imediatamente, ao visualizar a rua, a tua amígdala cerebral, isso é de maneira subconsciente, fala, você está brincando que nós vamos passar aí. Porque ela conversou com o hipocampo e o hipocampo falou, tem um negócio registrado aqui que foi ruim. Vamos evitar esse negócio? Então, do ponto de vista técnico, a gente fala que a amígdala fica em modo afastamento. Toda vez que ela se conecta com uma experiência e essa experiência foi negativa, ela entra em modo afastamento. Então, se casamento foi experiências ruins, ela entra em modo afastamento. Não quero mais casar, nunca mais na minha vida e assim por diante. Se foi uma experiência boa, modo aproximação. Tá? E isso pode acontecer por uma viagem, por uma promoção, por uma mudança de casa. Ou ele entra em afastamento ou em aproximação. Afastamento é porque se conectou com o medo. A aproximação é porque se conectou com o prazer. Agora, e se não houve a experiência? E se não houve? Se não houve a experiência, o cérebro reconhece como uma experiência negativa. Na dúvida, a gente foge ou ataca. Tá certo. Então, olha só. Um chefe pedindo um relatório para entregar hoje, às 2 horas da tarde, ou um mamute ameaçando pisar na nossa cabeça, causa o mesmo impacto no cérebro, que é ir para fuga ou ataque. Esse cérebro é tão primitivo e ele não entende a diferença que chefe não vai me matar. Ele entende que chefe e mamute é a mesma coisa. Ele está no mesmo lugar do cérebro. Que às vezes é mais muito ou menos, louco né? isso. Mas o que acontece? A partir do momento que a gente reconhece essa questão, a gente pode ter mais autoconsciência, que significa o seguinte, traduzindo, eu não tenho o controle das emoções que estão acontecendo comigo. É impossível ter controle, mas eu posso ter domínio da emoção. Ai, meu Deus, eu tô com frio na barriga, eu tô lá batendo o pé debaixo da mesa e assim por diante, e aí eu fico inquieto e assim por diante. Aí eu posso conversar com essa emoção. Peraí, por que eu tô assim? É que meu chefe pediu um negócio que eu não vou conseguir entregar. Tá, e o que eu vou fazer? Eu posso falar para ele que não vai dar tempo, eu posso falar que eu não sei, eu posso falar que eu tenho que levar meu filho no médico e agora não vai dar, eu posso chamar ajuda para tentar entregar, eu posso renegociar o prazo. Isso é domínio. Olha que maravilha. A partir do momento que eu tenho consciência do que eu estou sentindo, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo. Isso é domínio. E se a gente ensinasse desde criança as crianças a fazerem isso, isso chama-se autorresponsabilização. Eu sou tão freak com essas coisas, e eu sou tão apaixonado por isso, que realmente eu fiz isso com meu filho desde pequeno. Meu filho está com 15. Uma vez ele estava correndo em volta da mesa. Almoço de família.
E vovó, titia, todo mundo bajulando o menino e ele em volta da mesa com o carrinho. Falei, moleque, você vai bater a cabeça? Você vai bater a cabeça. Olha a quina da mesa. Já tô avisando, vai bater a cabeça. Olha, você tá na altura da mesa, você vai bater a cabeça. Adivinha? Bateu a cabeça. Virei para virar a carne. Aí a vovó foi lá, pegou o menino no colo, deu um beijinho na cabeça, bateu na ponta da mesa e falou, mesa boba, feia. Eu falei, a mesa é feia? Ela se atirou na cabeça do moleque? Eu olhei para ele e falei assim, a mesa foi andando até a sua cabeça? Aí você fala, nossa, que pai duro. É, né? Não é duro. Bem na hora, né? Não é duro. É autorresponsabilização. Então ele veio lá, pai, meu carrinho quebrou. Eu falei, por que seu carrinho se suicidou? Ele se atirou no chão? Né? Aí ele falou, nossa, mas que pai... Não, mas hoje ele começou a entender que, por exemplo, ele falou, pai, eu quebrei o carrinho. Quebrou o carrinho, filho? Então vamos consertar? Ele começou a perceber que a partir do momento que ele assumia a consequência do que aconteceu, então vamos resolver. Ele não levava uma bronca porque o carrinho perdeu. Ele levava uma bronca a hora que ele falava que o carrinho quebrou. Entendi. Porque isso é muito potente no nosso cérebro. Porque aí você não lida disso desde criança e você vai tendo adultos que são vítimas de tudo. E olha como isso é potente no nosso cérebro. Pega expressões no ambiente corporativo onde as pessoas elas estão com muito trabalho e elas chegam em casa e falam, nossa, eu estava cheio de trabalho lá no escritório. Ou tem coisas intermináveis ali, não vai acabar. Que expressões que as pessoas geralmente usam? Que não vai ter jeito, é muita coisa, é muita tarefa, nós vamos perder cliente e assim por diante. O que as pessoas usam no trabalho? Hoje Não lá vou no dar trabalho... conta, não sei. A casa caiu, né? Eu só estou apagando incêndio, não tem essa famosa? Eu estou apagando incêndio. Imagina só você falando para um colega, foram os dois almoçar. Meu chefe pede para eu ser, a famosa, né? Meu chefe pede para eu ser estratégico. Como é que eu vou ser estratégico? Eu só apago incêndio. Para o cérebro, esse cérebro que é subconsciente, que ele é automático, ele traduz a expressão ao pé da letra. Quem entende que é uma figura de linguagem é a consciência. O subconsciente não entende que é uma figura de linguagem. Imagina que estivesse pegando fogo aqui, Vivi. O que a gente ia fazer? Sair correndo. Sair correndo. A hora que você usa uma expressão, estou apagando incêndio, o teu corpo está preparado para sair correndo. Quando o cérebro se depara com questões que têm a ver com o medo, ele dispara no corpo cortisol e adrenalina. O cortisol e a adrenalina mandam essa informação para a suprarrenal, que devolve para o corpo para aumentar o batimento cardíaco e sangue nos músculos grandes, que é para preparar o corpo para fuga e ataque. Tudo bem, isso é maravilhoso, o nosso cérebro é perfeito, isso é lindo, não precisa pedir para tirar de fábrica, não precisa fazer cirurgia para mandar tirar esse tal de cortisol e adrenalina, porque você imagina em questões físicas realmente acontecendo, né? Imagina, vamos pegar lá no tempo das cavernas, mamute se aproximando do caçador, o caçador vê aquele mamute, ele precisa ter sangue no organismo, nas pernas, para sair correndo, ou nos braços para atacar o mamute. Então aquele cortisol e adrenalina era usado imediatamente no corpo para um mecanismo de defesa, para sobrevivência. Conforme eu falei, o cérebro não reconhece mamute ou chefe, que nós estamos em 2023. E ele dispara cortisol e adrenalina. Então você está lá numa reunião do Teams, está lá trabalhando na sua mesinha, ar-condicionado, tudo confortável, xicrinha de café em volta de você, e você morrendo de medo que tem uma apresentação para fazer, e tem alguém que está louco lá, que você pressupõe, que é o seu viés, que alguém vai te sabotar lá na reunião. Por quê? Não, porque da outra vez me sabotou. Então você já pressupõe que vão te sabotar. E aí o que acontece? Esse cortisol e adrenalina é disparado. É por isso que nós estamos tomando remédio para pressão. Ansiedade. A gente nunca viu uma sociedade que está tão doente, que está tão viciada em medicamento, em droga, em excesso de álcool. Sim. E, de novo, é porque onde eu vivo é estressante. São Paulo é estressante. Meu chefe é um psicopata. E que não sei o quê. Pode ver, é o carrinho que se suicidou. Mas, o Rogério,
Acontece que a gente vem de uma cultura e uma educação dessa forma. Então, para a gente se libertar disso é muito difícil. Então, quando você fala, né, eu espero que o governo faça isso, faça aquilo, porque existem interesses para que a gente continue pensando dessa forma e continue dependendo dessa forma. A gente também tem uma cultura muito paternalista no trabalho, né? Então, tipo, para se libertar disso, né, para virar o super-homem, se libertar de todo o engomadinho, o arrumadinho, é muito difícil. Realmente é esse tipo de conteúdo que faz, mas mesmo assim, mesmo a pessoa tendo esse acesso hoje, o que eu faço de prática? Vou chegar no meu trabalho e vou fazer o quê? Vou começar a assumir tudo, mas e aí? O que vai mudar? Não muda, né? Eu acho que é isso que é bom a gente trazer também de ações práticas para que as pessoas tenham essa consciência. Porque realmente, quando a gente fica sob o domínio do sistema reptiliano, do sistema límbico, a gente é o tempo inteiro matar ou correr. Lutar ou correr, lutar ou correr. Então, isso é no trabalho o tempo inteiro. E o certo era que a gente pensasse com o córtex pré-frontal, né? Com mais calma, com planejamento, com organização, com menos ansiedade. E é isso que você acabou de falar. As pessoas estão tomando muito remédio, estão, né? E tem outras alternativas, como o mindfulness, que ajuda muito nessa questão de desacelerar, trazer a mente para o momento presente, não ficar nem na frente nem atrás, porque diminui, né, um pouco essa ansiedade. E é muito legal porque tem muita gente com preconceito com meditação. E não é meditação, é você realmente sentir o momento presente. A temperatura do ar, a iluminação, o tom da sua voz, né? Onde o meu corpo encosta. Então, eu me sinto 100% presente no momento que a gente está aqui conversando. Mas eu sinto essa barreira, sabe? Como é que a gente faz as pessoas se responsabilizarem, porque elas se responsabilizam, mas elas meio que vão se lascar depois disso, entende? É assim que eu vejo. E como as pessoas acham que vêm também, tá bom, e agora? Eu vou ser o pagador de promessa, que, né, vou sofrer agora porque eu tô entendendo que a responsabilidade é minha. Como você acha que a gente tem que coordenar isso? Olha, eu acho o seguinte, tem um aspecto da neurociência que as emoções, elas são autocausadas. A maioria das emoções são autocausadas. O que isso significa? O ambiente corporativo é muito ruim. O ambiente corporativo é insalubre. O ambiente corporativo não é insalubre. Ele não é muito ruim. Você pode estar verificando ele ruim. Eu trabalhei 14 anos no ambiente corporativo. Tem muita coisa legal. E tem coisa que eu preferi não fazer mais. E é isso que eu quero trazer reflexão para as pessoas, que são escolhas. Mas Rogério, eu tenho meus boletos para pagar. Você tem, eu também tenho. Mas você acha que a escolha está na mão de todas as pessoas? Eu acho que, às vezes, não no curto prazo. Mas para toda escolha, Vivi, tem renúncias. Então, quando eu escolhi sair do ambiente corporativo, eu estou 47, eu tinha 32. Eu estava high potential numa multinacional de grande porte, que era a Philips, né, com chance de ascensão na carreira, aquela famosa, né, algema corporativa, estou colocando entre aspas, né? É o bônus, é a sala, é o cartão corporativo, é o carro, assim por diante. E aí, de repente, eu saí. Eu lembro que minha esposa estava para ter o neném no hospital. Foi no dia que ela foi ter o Matheus, que eu tomei a decisão de sair. E eu contei para a minha família, e toda a minha família de ambiente corporativo. Eu lembro meu irmão falando, você é louco? Seu filho vai nascer agora. Você vai ficar sem um plano de saúde? Então, quando você está dentro do ambiente, parece que não tem alternativa. Se você olhar, a maioria avassaladora da população não tem plano de saúde bancado por alguém, no caso, uma empresa. Não é bancado, né? Porque você está oferecendo o teu serviço. Né? E eu lembro que no começo, eu estava com o meu sócio, a gente estava indo para um cliente, né? Aí a gente comentando de viagens internacionais, eu falei, agora para mim acabou as viagens internacionais, né? Porque agora a Philips não vai me bancar mais. Eu falei, agora você vai para onde você quer e por que você quer. Então você vê, a gente está tão inserido às vezes nos contextos que a gente não percebe que tem alternativas. Tem o mundo, ele não é um caminho só. Eu sou muito a favor, né? Quando eu vou falar com jovens, aquela questão de
olha, que carreira que eu escolho, né? Vocação e assim por diante. Eu acredito piamente que você realmente tem que buscar o que te dá prazer. E estudando neurociência, cada vez mais eu acredito nisso. Porque buscando te dar prazer não vai te eximir dos perrengues, dos trabalhos que você vai ter, dos dias mal dormidos ou das coisas que não deram certo. Agora, se não der prazer, só vai potencializar, vai ficar pior ainda. Então, eu acho que à medida que a gente vai fazendo escolhas, e talvez eu não consiga resolver isso agora, mas eu me preparar para tal coisa, eu acho que é possível. E outra, quando a gente olha de um aspecto mais amplo, às vezes a gente fica planejando tanto o futuro, aquele famoso, quando eu aposentar, mas nós vamos jogar a vida toda fora, né? O que eu posso ir fazendo em paralelo? A tecnologia proporciona isso. Outro dia, você vai achar que é brincadeira, mas não é. Só se o rapaz estivesse mentindo para mim. Eu entrei num Uber, o rapaz do Uber era médico. E ele estava saindo do plantão no hospital, eu falei, por que você está fazendo Uber? Ele falou, eu vi um livro assim por diante, as oportunidades que a gente tem que expandir, assim por diante, que tem tudo a ver com neuroplasticidade, que até agora a gente não começou a falar disso, né? E eu decidi, eu volto do meu trabalho, eu ligo o Uber e eu seto do meu trabalho até em casa e eu sempre levo 1 ou 2 pessoas. E eu vou conhecendo gente nova, tarefas novas, assim por diante. Olha a cabeça desse cara. Ele é brilhante. Ele está expandindo os horizontes dele. Ele não se fechou naquilo. Então, eu acho que é isso. A gente acabou aceitando, e de novo, não é a sociedade, não é o ambiente corporativo, não é a tua família, são escolhas. Tem muitos lugares que a gente veio que talvez não foram escolhas nossas. A família que eu nasci, o bairro que eu fui criado e assim por diante. Mas à medida que a gente vai ganhando autonomia, e uma delas é a financeira, a gente pode sim fazer escolhas. A gente tem que se libertar dessas algemas. Mas lembrando, toda escolha tem consequência. Às vezes, para isso, eu vou ter que abrir mão de bens materiais, eu vou ter que abrir mão de alguns convívios, eu vou ter que abrir mão de outras oportunidades, mas eu tenho que me orientar ao propósito. Do ponto de vista, tem gente que fala assim, foco no propósito. Não é foco no propósito. O propósito está no futuro. E o futuro você não faz nada com aquilo. É só uma imaginação. Não existe. Então é orientação ao propósito, mas o foco é na tarefa, é no processo, é no aqui e agora. Então o que eu posso fazer hoje, aqui e agora, em direção ao propósito? Então todo dia o que eu posso fazer um pouquinho? Tá bom, eu quero ser um empreendedor, mas eu estou no ambiente corporativo. Tá, e o que eu posso fazer hoje que me leva em direção ao propósito? Outro dia eu estava fazendo um trabalho com uma galera de uma empresa estatal que entrou na questão da Lava Jato ali, e muitos profissionais, a maioria deles, não tem nada a ver com a questão da Lava Jato. Foram outras instâncias que entraram na Lava Jato. Só que a sociedade vem em volta e fala, aquele fulano trabalha na empresa tal, né? Então deve ser ladrão. Então eu fui fazer um trabalho de cultura com essa liderança justamente para tirar esse estigma, esse viés, que tem excelentes profissionais lá. Sim, claro. E a gente fazendo essa questão do propósito, nós colocamos os envelopes na parede e eles tinham que escrever o que o jornal falaria sobre eles daqui 10 anos. E um deles escreveu assim, fulano de tal é o novo presidente do Flamengo. E a galera começou a tirar onda com ele. Pô, o presidente do Flamengo, assim por diante. Eu falei, parece que veio sob encomenda, né? E eu comecei a provocá-lo. Pô, legal, você quer ser o presidente do Flamengo? E trabalhando aqui nessa empresa, o que te ajuda a ser presidente do Flamengo? Bom, primeira coisa é que eu tenho que ser um bom gestor, porque quando eu for candidato na hora da eleição, eles vão vasculhar meu passado, falar, pô, nós vamos pôr um cara para presidente que foi um mau gestor, então eu tenho que ser um bom gestor aqui. Olha só que antes de ser altruísta, a gente tem que ser egoísta. Para ser presidente do Flamengo, eu tenho que trabalhar bem nessa empresa. Olha que interessante. Tá vendo como as coisas se conectam? Outra coisa, eu posso fazer o network, porque com o nome dessa empresa, com a imagem da empresa, pode abrir portas para lugar que eu não posso entrar. Então eu vou fazendo, ampliando o meu network enquanto eu estou usando o crachá da empresa. De novo, olha como o lado egoísta ajuda eu a fazer um bom trabalho na minha empresa e ir ao longo do meu propósito. Então as coisas não são antagônicas.
Eu posso fazer elas serem congruentes. É só eu estar aberto para isso. E isso é orientação ao propósito. Ele estava sendo um bom profissional na empresa que ele estava trabalhando, mas com uma mira num belo dia ser presidente do Flamengo. Sabe o que me preocupa? Que às vezes eu sinto que esse tipo de conhecimento é um pouco elitizado. É como se só as pessoas que tivessem mais conhecimento, mais estudo, pudessem meio que se libertar disso e entender isso e ser presidente do Flamengo. Parece que a nossa grande população, ela não tem essas informações. Claro, a gente está aqui exatamente para isso, inclusive. É um dos grandes propósitos nossos, levar esse tipo de conteúdo para todo mundo, democratizar o conteúdo. Mas a gente vê uma cultura que a gente cresce, né? Então, você está falando muito de protagonismo, de autorresponsabilização, e aí a gente vê uma cultura que a criança cresce... se ela levanta a mão na escola, ela é ridicularizada, todo mundo ri da cara dela. Então, ela cresce forjando um perfil que não é de protagonismo. E aí ela chega na empresa e ela tem que ser protagonista, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo. Então, eu acho que aí eu acho que é antagônico, aí eu acho que é muito difícil, porque são barreiras muito... É o que você foi forjado, né? E aí eu acho que entra talvez a neuroplasticidade, né? Como entender esses caminhos que a gente está se sabotando, como perceber isso e o que fazer diariamente para que a gente consiga ir percebendo aos poucos isso, porque realmente é uma mudança muito radical. Não é o cara, não é meu chefe, sou eu que não... É difícil isso? Então, tem coisas que... A gente tem 3 formas de aprender e se desenvolver. Uma vem de gen. Por exemplo, a pessoa tem habilidade para jogar bola, para jogar tênis, para ser um bom violonista, né? Vem no gen. Tem coisas que não tem explicação ali, então o gen potencializa. Óbvio, se você não fizer nada com aquilo, não vai resolver. Outra coisa é a herança. Então não é todo mundo que pode fazer tudo. Então, olha só que interessante. Uma está no gen. Tá. Isso ajuda demais. Tá. Né? Ou seja, você já está predisposto a uma determinada habilidade, uma determinada forma de pensar, uma determinada tarefa. Beleza. A outra é o convívio. É o teu ambiente familiar. Mas eu não tive família, eu fui abandonado. Ok, o convívio é onde você vive, onde você é criado, onde você está se deparando com questões do dia a dia. São mensagens. É o quadro na parede, se a casa é arrumada ou desarrumada, se você arruma a cama ou não arruma, se você lava seus pratos ou alguém na tua casa é pago para lavar os pratos para você. Enfim, tem um monte de coisas que vai influenciando nas suas preferências e nas suas escolhas subconscientes. O outro, que é o que eu adoro, e é sobre isso que eu acho que dá pra gente fazer, independente de ter vindo do meu gen, ou da família, ou do ambiente que eu fui criado. A partir do momento que eu tenho consciência disso, eu posso fazer o que eu quiser com isso. Eu posso fazer o que eu quiser. E, de novo, eu não sou referência, eu sempre falo para alguém, eu só tenho as minhas histórias para contar. Mas eu fui eletricista de manutenção, engenheiro, né? Um eletricista de manutenção que foi engenheiro, de repente era um profissional de RH. Né? A gente pode ir para os caminhos que a gente escolhe. E aí você mencionou a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, na verdade, ela começou a ser estudada por questões para resolver, novamente, problemas de saúde. Achava-se que o cérebro se desenvolvia até os 18 anos. Depois, até os 21, ele está em plena formação. Por isso que em alguns países as tomadas de decisões são após 21 anos e assim por diante. Né? O álcool, por exemplo. Né? Tem estados nos Estados Unidos 21, que você só pode consumir álcool após os 21, que o estudo foi baseado nisso. Que ali o cérebro está desenvolvido. Mas estudos recentes começaram a mostrar que não é bem assim. O cérebro continua sendo desenvolvido até depois dos 65 anos de idade. Eles fizeram vários estudos, vou mencionar alguns aqui. Olha só um que eu adoro. Eles fizeram na Suécia um estudo com pais que cuidavam das crianças no mesmo período que as mães com bebês recém-nascidos. Entendia-se que a serotonina era um hormônio produzido pela mulher, principalmente no ato de amamentar.
ocitocina também, né? Desculpa, ocitocina, ocitocina. Ainda bem que você sabe mais disso do que eu. Ocitocina. É produzida exatamente no hábito de amamentar. Com esses estudos, eles começaram a perceber que não era bem assim. Não era a amamentação em si, mas era o ato de cuidar. E esses homens ficaram no mesmo período cuidando das crianças em que as mães estavam também. Então, eles dividiam as tarefas cuidando desses recém-nascidos. O que eles perceberam? Que o nível de ocitocina aumentou substancialmente nesses homens. E a testosterona diminuiu. E eles voltaram para o ambiente de trabalho menos competitivos e mais colaborativos. Vamos pôr esses pais, então, para começar a cuidar mais dos filhos. Mas isso é total. Demorou, o cuidar é importantíssimo. Porque o que está acontecendo? E aí, tentando responder a tua questão. Novamente, a gente fala, não, mas é que a sociedade é porque isso, é porque aí o ambiente corporativo pede aquilo para a gente, tananana. Mas a gente continua extremamente egoísta. A gente precisa se despir do egoísmo. O ato de cuidar, ele gera ocitocina no cérebro, ele leva à colaboração e ele leva à confiança, que são elementos que as empresas hoje mais estimulam que os seus colaboradores trabalhem. Agora não adianta você ficar passando PowerPoint para os líderes e falar, atenção pessoal, agora é confiança, propósito, confiança, autonomia, colaboração e inovação, beleza? Não é assim que funciona. As pessoas têm que viver essa experiência. E têm que entender que, cuidando, elas estão melhorando. Incrível. E isso é neurobiológico. Outro estudo que fizeram, eles pegaram idosos, 80 anos de idade, dividiram em 3 grupos. Mediram peso, altura, assim por diante, capacidade de elasticidade, ou seja, colocava as mãos para o alto e depois tentava descer até os pés. Mediram tudo isso, força, deram aquele aparelhinho que aperta com as mãos para medir força deles. E muito bem, separaram eles em 3 grupos. O primeiro grupo, vida normal. Sua vida de 80 anos de idade, na casa que você está morando, normal, vida normal. Durante 2 semanas foram monitorando eles. O segundo grupo, o neuropsicólogo que estava trabalhando com eles estimulava eles a remeter histórias de 30 anos atrás, ou seja, quando tinham 50 anos. E nesse de 80 para 50, 30 anos atrás, pegou num período, no caso, quando foi feito o estudo, que já não tinha internet, que você, mal e mal o controle remoto estava chegando, então ele tinha que... tarefas básicas, ele tinha que se movimentar mais para fazer tarefas básicas. E aí estimulava, falava, então você morava aqui de Sobral, daí morava e teu quarto? Meu quarto era lá em cima, depois modificou, porque eu fiquei idoso, ficou aqui embaixo. E como é que você ia trabalhar? Eu trabalhava numa empresa tal e eu levava minha mala lá em cima. E fazia ele visualizar ele levando a mala. Porque como é que fazia visualizar? É só você remeter as histórias que a pessoa se enxerga ali. Muito bem. No terceiro grupo, eles criaram um ambiente como se fosse 30 anos antes, uma casa de 30 anos antes. E eles viveram durante 2 semanas nessa casa. Liquidificadores, aparelhos domésticos, jornal físico, acessando, cortar uma grama. Pasmem. Conclusão dos neurocientistas. A capacidade elástica desses idosos e de força e o semblante físico melhorou significativamente. Não só no grupo que vivenciou a experiência como se estivesse na casa de 30 anos antes, como o grupo que imaginou. O grupo que imaginou não foi tão significativo, mas também teve diferença. Mas foi melhor do que o grupo que continuava na mesma vida. Ou seja, essa pesquisa respondeu o seguinte: olha a capacidade do cérebro de se adaptar, de se articular perante o que ela visualiza, né? Isso eles identificaram 3 pontos, 3 arquétipos na neurociência. Um primeiro, que é o que é que você já faz bem e que poderia melhorar. Então, você é excelente entrevistadora de podcast, está há muito tempo fazendo isso. Cada vez que você faz mais, você fica melhor ainda.
Você já deve ter se deparado, Vivi, falou, nossa, esse podcast que eu gravei ficou muito melhor do que os anteriores. Por quê? Você vai se estimulando a fazer isso. Isso chama mielinização na neurociência. É uma capa gordurosa que vai é como se fosse, imagina um fio condutor que vai de um neurônio para outro. Esse fio condutor, ele cria uma capa gordurosa, e pelo fato de criar essa capa gordurosa, ele acelera a velocidade de transmissão. Isso é chamado de mielinização. Então, para o indivíduo significa, toda vez que eu faço melhor ainda o que eu já faço, que eu fico potente no que eu faço, vai estimulando essa gordura, aumenta a velocidade de transmissão e eu fico, por consequência, melhor ainda. Dentro do ambiente das empresas, a analogia é você criar processos e mecanismos para que as pessoas vão melhorando a performance. Então fizeram testes e isso foi melhorando, porque se você melhora no indivíduo, o coletivo ajuda a melhorar o todo. O segundo ponto é alguma coisa que eu já sei fazer, mas eu posso melhorar ainda mais. Eu sei basicamente fazer, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu sei basicamente cozinhar. Estou bem longe de qualquer tipo de chefe. Então eu vou lá, pego uma receita no YouTube, eu falo com a minha sogra, aprendo com um amigo, e assim eu vou desenvolvendo novos sabores, novos pratos e assim por diante. Isso é conexão sináptica, o que todo mundo fala, vulgarmente conhecido como aumentando o neurônio. Na verdade, são conexões que eu estou criando. Eu gosto de fazer sempre uma analogia com isso, pensa num elefante. Então está todo mundo imaginando o elefante agora. O tamanho da orelha, a cor do elefante, onde ele está, certo? Agora pensa em bolinhas amarelas. Todo mundo pensou aí? Bolinha, o tamanho da bolinha, quantas bolinhas vocês estão vendo, beleza. Agora pensa num elefante de bolinha amarela. O cérebro já conhecia elefante. Porque você já passou por essa informação, já conhecia bolinha amarela. Quando você fala elefante de bolinha amarela, você cria uma nova sinapse. Entendi. Então, e ela é nova, e ela não sai. Porque agora eu pergunto para todos vocês que estão me assistindo. Agora não pense mais no elefante de bolinha amarela. No podcast dá para filmar o balãozinho, o elefante de bolinha amarela na tua cabeça? Aqui tem um elefante de bolinha amarela. Não sai da cabeça. Técnica que se vire agora. Você tá na tua cabeça aqui também que eu tô vendo. Não sai. Agora ele vai ter que se virar para pôr um elefante de bolinha amarela. E isso é muito louco, sabe por quê? Não tem botão de delete no cérebro. Então você fica para as pessoas. Não liga para ela é assim mesmo, é chata mesmo. Não liga para esse seu chefe, ele é ignorante mesmo. Você só está potencializando aquela sinapse. Como que eu tenho que fazer então? Você muda o foco. Muda o foco. E como é que você muda o foco? É por isso que o feedback negativo não funciona. Então me ensina como dar um feedback que funcione. E mudar o foco. É estimular o que funciona, para onde você quer. Se eu estou fazendo um relatório que toda vez eu não deixo margens na página, não adianta você ficar falando, Vivi, você não está deixando margens na página, você não está deixando margem na página. Pô, eu já te falei 500 vezes, você não está deixando margem na página. Você começa a criar toda uma estrutura mental em volta de você. Ai, meu Deus, eu não deixo margem na página. Ai, mas esse Rogério é muito chato, ele podia ter mexido nessa chave. Então você começa a se estruturar para um mecanismo de proteção. Então veja que colocar as consequências para fora não é porque você é uma pessoa incompetente ou que foi desestimulada na vida, é um mecanismo de proteção. O lance de colocar o problema no governo, na sociedade, no pai, é que minha mãe me bateu quando eu era criança, é um mecanismo de proteção do cérebro. Então não adianta você ficar falando que a margem está fora. Você tem que falar assim, Vivi, como é que a gente pode fazer para a margem ficar dentro? E isso é estimular a aprendizagem. Então você ajuda a pessoa a dar foco em tarefas que vão ao longo do que precisa ou do que quer ser feito. Mas para isso, Vivi tem que realmente querer mudar. Se ela está pensando assim, eu vou pôr a margem onde eu quero, o relatório é meu, Rogério, que se dane. Então você não quer e você não vai continuar mudando. Ou só vai mudar porque eu sou o chefe e porque você está com medo de perder teu emprego, então você vai mudar. Mas não é porque é um ato que você quer. Então, de maneira subconsciente, você vai continuar usando a margem fora da página. Então, ajudar a pessoa a se orientar e ajudá-la a fazer o que quer é super importante. Como é que funciona no cérebro? Daqui a pouco eu volto para a neuroplasticidade, mas é para responder a tua questão. Na natureza humana, nos bichos,
Toda vez que tem um resultado diferente de uma expectativa, é considerado um erro. O leão quer caçar uma zebra, ele corre até a zebra, não alcança a zebra, aquilo é considerado erro. Resultado diferente de expectativa. Eu pedi para você fazer o relatório dentro das margens, está fora. A hora que você vê que o relatório está fora da margem, se você entender o que realmente está fora, você tem que entender, por isso que chama autofeedback, isso é considerado erro. Quando um erro está diferente de uma expectativa, imediatamente no cérebro é removida uma substância que é a do prazer, que é a dopamina. Então, quando remove dopamina, como é que a gente fica? Eu não consigo, eu sou um imprestável. Ou então eu fico, não, mas esse Rogério é chato também, ele tem que ficar. Mas essa margem não tem nada demais. Mas você está desdopaminada. Entendi. Você está sem dopamina. Como é que eu faço para devolver dopamina para você? Tem um erro, o relatório está fora, né? Você está chateada, ou comigo, ou com a situação, ou com você mesma, mas enfim, está sem dopamina. Como é que eu faço para devolver? Me dá um elogio, não sei. Eu tenho que ajudar você a buscar uma solução. E eu faço isso fazendo perguntas abertas. Boa. Exemplo. Galera, vocês estão gostando do podcast? Olha lá, ó, todo mundo respondeu sim imediatamente, tá vendo? Sabe por quê? Porque elocumbrar, pensar numa resposta dá trabalho. O cérebro, ele quer descanso. Responder sim é bom. O famoso chefe apresenta lá o relatório. Tanana. A estratégia é essa. Alguma dúvida? O que a galera responde? Não. O não é sim. Essa resposta não, na verdade, eu estou querendo dizer sim. Ou seja, cara, se eu falar que eu estou com dúvida, ele vai perguntar qual é o ponto que está com dúvida e aí ferrou, porque eu não entendi nada, eu estava dormindo na apresentação. Entendeu? Então, o que acontece? A gente ajuda, eu te ajudo a buscar uma solução, não é falando assim, você viu que está errado? Eu só estou tirando dopamina. Vi. Você acha que está bom assim? Não acho. Eu só estou tirando dopamina. Entendi. Então, eu já falei para você que você precisa melhorar as margens aí do relatório, certo? A gente já falou disso semana passada. Já falamos. Tá vendo? Eu faço perguntas fechadas, você responde sim ou não. Sim. Isso são respostas automáticas. Sim. Aí eu falo assim... Não me faz pensar, né? Eu posso falar com você. Ô, Vivi, você pode me dizer por que eu estou tão preocupado em melhorar as margens desse relatório, trazer as margens para dentro da página? Porque você quer apresentar na diretoria. Você pode até não concordar, mas você tem que elaborar uma resposta. Você pode falar, você pode até pensar, porque você é um fresco, Rogério, você é um chato, né? Porque você é um chato, porque para mim tá bom. Mas você teve que elaborar uma resposta. E talvez tenha que elaborar uma resposta que você não pode dar que você realmente quer. Né? Porque você tem filtro, você tem superego funcionando, graças a Deus. Então você não vai falar que eu sou um chato porque você corre o risco de ser desligado. Então você vai falar, não, porque você tem que apresentar na diretoria e pode ser que a diretoria não consiga entender direito porque vai atrapalhar os números. Beleza. Vivi, e como é que você acha que poderia fazer? E aí, eu dei um exemplo banal, que é a margem do relatório, mas pode ser para questões complexas. E aí eu fico fazendo perguntas onde você tem que elaborar um pensamento e isso requer consciência. Você sai do mecanismo automático do cérebro e neurobiologicamente vai para um mecanismo consciente. E à medida que você vai buscando solução, você gera ideia. Já sei. Vou usar um modelo padrão que tem no... Acabei de ver no YouTube um modelo padrão. Puxa, e como é que você acha que pode ficar com esse modelo padrão? Dá para usar para 90% das coisas, Rogério. A hora que você percebe que aquilo pode funcionar é que você gerou uma ideia. A hora que gera uma ideia no teu cérebro, aciona o gatilho para a dopamina voltar. Então, toda vez que você estimula o outro a buscar uma solução e quando ela gera ideia, devolve dopamina. Só que a dopamina é muito rápida. Então, o que acontece? Tem um monte de gerador de ideia nas empresas, na sociedade. Gente para dar ideia na nossa vida está lotado, não está? Lotado de gente para dar ideia. Mas aí você tem que estimular, eu no caso, estimular você a ir para ação. Muito bom. E quando é que dá para você aplicar isso? Eu já posso fazer para o relatório de amanhã. Então, amanhã você poderia me mostrar um exemplo, Vivi? Daria tempo? Acho que daria. Então, nesse caso, você foi para ação. A hora que você vai para ação, checa se o resultado foi igual a uma expectativa,
mais dopamina. Isso é o ciclo da neurociência de aprendizagem. Você ensina o outro a aprender. Eu adorei isso. E isso é neurobiológico, quer queiramos ou não. Então, olha só, tudo começou com um autofeedback. Não adianta eu falar para você que está errado. Você tem que reconhecer o erro. Por isso que chama autofeedback. Aí você tem que querer mudar aquela situação, ou seja, resultado igual expectativa, ou seja, acerto, tem que lhe dar prazer. Então eu tenho que estimular que você vivencie o ganho. E aí você vai buscar solução. Buscou solução? Ideia. Ideia mais dopamina. Para a dopamina não fugir, vai para ação. Ação, checou se deu certo, mais dopamina. Nós vivemos de dopamina. É por isso que tem o mecanismo do medo e o mecanismo do prazer. Na verdade, a gente busca dopamina. E por isso que a gente está com uma sociedade tão doente, porque conseguimos encontrar, através de mecanismos artificiais, maneira de gerar dopamina. Excesso de álcool, excesso de droga, excesso de sexo, excesso de Instagram, e assim por diante. A gente buscou mecanismos artificiais para substituir dopamina que a gente pode gerar em a gente mesmo. À medida que a gente ensina isso para as pessoas, é isso que eu chamo de autonomia. Porque eu vou poder aprender qualquer coisa. O médico que estava no Uber que eu te falei, que eu achei incrível. Bom, eu falei de milenização, que é aprender fazer bem uma coisa que você já sabe. Conexões sinápticas, que é alguma coisa que eu até sei fazer, mas eu posso melhorar muito. Né? Agora tem uma que eu gosto de usar uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Nossa, gente. Difícil, né? É muito difícil. Difícil, não sei. Você vê como é que a gente entra no piloto automático? Total. O cérebro busca piloto automático. Então é o seguinte... Economizar energia, né? Economiza energia. Então, me estimular a fazer coisas novas é extremamente produtivo para o cérebro. É o médico que estava lá no Uber. Ele estava se estimulando numa parte chamada neurogênese. O neurogênese é quando nasce uma célula embrionária dentro de uma sinapse que já existe. É como se você tivesse uma plantinha na tua casa e está nascendo um brotinho no meio daquela plantinha. É exatamente isso que acontece no nosso cérebro. E a hora que eu tenho consciência que isso é bom para mim, eu fico me estimulando a fazer coisas novas. Então, vai para o teu trabalho por caminhos diferentes. Usa meios de transporte diferentes. Senta para almoçar com pessoas diferentes. Fala mal de outras pessoas. Né? Vai fazer viagem diferente. Vai praticar um esporte diferente. Vai pintar um quadro. Enfim, se permita fazer coisas, porque à medida que eu me permito fazer coisas diferentes, eu questiono o status quo e eu me liberto. Então, olha só, novamente, eu acredito em Deus, né? Eu acho que ele foi maravilhoso, que ele deixou tudo isso pronto dentro da nossa cabeça, é só a gente querer usar. E não precisa ser gênio. Na prática, eu estou tentando ser mega prático. Na prática, o que eu estou sugerindo para todo mundo que está nos ouvindo? Faça coisas diferentes. Alguma coisa que você já sabe fazer, procure melhorar. E outra, pensa no que você é bom, que todo mundo te reconhece que você é muito bom. Faça melhor ainda. Quando você usa esses 3 mecanismos, você exerce a neuroplasticidade no teu cérebro. Você fica uma máquina de gerar expectativa e de ir para ação. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. E o que é legal na neuroplasticidade que eu aprendi? Lá no MIT, e a gente tinha que submeter os estudos, depois para uma aplicação, e eu tinha que mandar para um tutor e ele tinha que avaliar. E tinha um exercício para fazer, e em princípio eu falei, nossa, mas que exercício bobo, né? O que era o exercício para fazer? Eu tinha que fazer uma árvore pessoal e profissional. Pessoas que me encantam e me estimulam e que já me ensinaram, ou que qualquer coisa que eu admiro. E por quê? Comportamentos delas. Então eu punho o nome das pessoas na árvore, comportamentos. E o profissional, idem. E aí eu me deparei com algumas coisas. Quantas pessoas passaram pela minha vida, que deixaram marcas na minha vida e me ajudaram a ser quem eu sou?
Das pessoas mais simples às mais sofisticadas, com pequenas questões, né? Meu pai faleceu em 2015. No dia do enterro dele tinha tanta gente, tanta gente. Meu pai sempre foi uma pessoa muito simples. E eu aprendi um negócio com meu pai, que meu pai, ele não tinha um monte de gente lá porque ele bateu a meta da empresa, porque ele conseguiu um recorde, lançou um produto inovador. As pessoas estavam lá porque ele cuidava delas. Ele cuidava delas. E foi isso que ele me ensinou. E eu vi que na minha árvore estava um monte de gente assim, que cuidava de mim. Chefes que olhavam para mim e falavam, vamos dar uma chance para esse garoto. Né, vamos... E quantas pessoas nós estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos dando essas chances. Né? E aí eu percebi que para desenvolver a neuroplasticidade, a gente não está sozinho. A gente não precisa ser super-herói. É só ser humano. Só ser humano. Com as nossas vulnerabilidades, com as nossas deficiências. Recorrendo, falando, eu queria melhorar nisso. Né? E pedindo ajuda. E cada vez que a gente tira mais a capa do olha que bonitinho no Instagram, como eu sou perfeito, né? Menos redes sociais, mais vida social, eu acho que mais a gente desenvolve a neuroplasticidade. Então, ela pode ser simples ou complexa, essa questão toda. Eu procuro encarar como simples. Então, eu trouxe uma justificativa científica para isso que eu estou falando, mas aplicabilidade dá para fazer aqui e agora. Se vocês que estão nos ouvindo, quando eu perguntei quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez e nem passa pela tua cabeça, eu faço uma provocação. Olha só quanta oportunidade tem passado. E você está indo, eu estou indo, nós estamos indo no mundo automático. E se a gente está indo no mundo automático, também é uma escolha. Não escolher é uma escolha. Né? E eu acho isso profundo e libertador. É verdade. Incrível, você trouxe de uma forma muito prática. Nossa, eu adorei muito. Agora me conta, esse livro aqui, Diálogos de Liderança 3, então tem o 1 e o 2, é isso? Isso. E histórias que nos fascinam. Me conta sobre como é que vocês fizeram esse livro. Gente para Negócios. Bom, a MH Consult, ela está há 30 anos no mercado. Foi fundada por Marvin Hirsch, por isso que é MH. Meu sócio, fundador, que está com 80 anos, morando em Portugal. E foi aí que eu me conectei com ele em 2008. Bom, enfim, a gente pensando nos 30 anos, no evento de 30 anos, a gente pensou muito sobre o que a sociedade deixou para a gente. Porque nós somos empreendedores no Brasil, como diz Roberto da Mata, o Brasil não é para amadores, né? E aí a gente ficou pensando, puxa, 30 anos uma empresa no Brasil, né? Uma empresa de consultoria, a taxa de mortalidade das empresas é muito alta, ainda mais de serviços, né? Como é que a gente devolve alguma coisa para a sociedade? Então, primeiro, a gente é uma empresa de cultura, estratégia e inovação. A gente trabalha com educação corporativa. Várias das nossas atividades que estão ligadas a experiências, a gente adora não só ficar no conteúdo, mas na experiência. A gente começou a ampliar o portfólio nosso de experiências que estão ligadas a trabalhos com a sociedade. Por exemplo, nós temos uma atividade que chama Fábrica de Sonhos. A gente põe as pessoas no simulador, é um ambiente industrial que compra matéria-prima, negocia com o cliente, faz setup de produção, calcula break-even e assim por diante. É um negócio. E eles produzem fisicamente brinquedos de madeira. Que legal. E ao final, tem, por exemplo, se tem 100 pessoas, tem 350 brinquedos pintados ali, montados. E eles não sabem, mas a gente abre as portas e vem crianças carentes receber. Nós já fizemos isso no Brasil inteiro. E continua sendo uma experiência maravilhosa para mim. Cheio de dopamina, emocionante. Muita dopamina. É muita dopamina. É muita ocitocina. Dopamina de verdade. É muita ocitocina. É verdade. Porque é exatamente Do colaborar. Amor. Exatamente, é tudo isso. Outra que a gente tem atividade que a gente chama Sonho Meu, por exemplo, a gente mapeia um asilo, pega vídeos dos idosos. O que você gostaria? O que seria um dia ideal para você? Eu queria ter uma hortinha. Eu queria ter um dia de princesa, a senhora fala. Ou o senhor fala, nossa, quanto tempo eu gostava de dançar, não danço. Então a gente pega esse vídeo,
A gente está fazendo um trabalho com líderes de uma determinada empresa, a gente mostra esse vídeo para eles na parte da manhã e fala, olha, à tarde nós vamos lá fazer o trabalho com eles. Então a gente já mapeou. Então eu vou te dar um exemplo. A gente estava com uma multinacional outro dia, ele disse, não, então vamos preparar a hortinha, vamos levar esmalte, a gente pinta a unha da senhora, vamos pôr uma musiquinha, nós vamos fazer uns passos lá, beleza. Quando eles estavam montando a hortinha já no local, veio um senhor do lado deles, isso é fato, aconteceu. Veio o senhor do lado deles e falou assim, o que vocês estão fazendo aí, meu filho? Nós estamos montando uma hortinha. E o rapaz olhou e falou assim, inclusive é para o senhor, eu vi o senhor no vídeo. Não era o senhor que queria uma hortinha? Sou eu mesmo, eu adorava. Quando eu tinha minha casa, eu fazia hortinha e tal. Então, nós vamos deixar uma hortinha para o senhor gosta de salada, gosta de alface, gosta de rúcula, o que o senhor gosta? Falou, não, eu gosto de tudo isso aí, meu filho, mas dá uma olhada no meu joelho, eu não vou conseguir abaixar aí. E eles olharam um para o outro, olharam para a parede, até o final da tarde entregaram uma horta vertical. Ah, que legal. Então, eu acho que é isso que a nossa empresa está cada vez mais dedicada a fazer. É mostrar para o ambiente corporativo que tudo isso que eu contei durante esse período nosso no podcast é possível. Está tudo junto e tudo misturado. A gente precisa sair do eu e ir para o nós. Uma grande aprendizado que eu tive na Alemanha. Para o individual funcionar, o coletivo tem que funcionar primeiro. Isso eu aprendi com a cultura alemã. Primeiro o coletivo, depois o indivíduo. Aqui no Brasil é o contrário. É o contrário. Né? E aí eu também estou trabalhando com um instituto não governamental, mas ela tem que gerar lucro. Chama Organização de Impacto esse tipo. Não é nem uma empresa tradicional e nem uma ONG. Ela está no meio do caminho, chama Organização de Impacto. Chama Somos Todas Marias. Todas Marias está envolvida com salões de cabeleireiras. E eu descobri que há mais salões de cabeleireiras no Brasil do que bares. A maioria dessas mulheres, 80% dessas mulheres, são arrimo de família. E a maioria delas, Vivi, a maioria não, boa parte delas já sofreu violência nos lares. E o trabalho que é feito é justamente para empoderar essas mulheres. De novo, tá vendo? Volta para o empoderamento. E eu estou trabalhando na gestão disso particular, ajudando elas. Eu faço trabalho voluntário, que é onde é o meu core. A minha especialidade é fazer planejamento estratégico. Né? Então, eu estou atuando no core, nos bastidores com elas nisso. Bom, e aí, respondendo a tua questão do livro. Esse é outro legado que a gente quer deixar. Esse livro não é vendido. Assim como o Diálogos de Liderança 1 e 2 não foram. Só que o 1 e o 2, nós temos o nosso conselheiro, Luiz Augusto, um mestre, a gente chama ele de mestre dos mestres, consultor dos consultores. Ele ia escrevendo artigos, no final do ano a gente juntava esses artigos e transformava em livro. Esse 3 foi o seguinte, a gente também tem um podcast lá na MH que chama Gente para Negócios, que é o tagline nosso, MH Consult Gente para Negócios. E a gente começou a gravar o podcast para ouvir histórias de profissionais que estão no ambiente corporativo, ou estão em organizações, inclusive uma dessas cabeleireiras está no nosso livro. Legal. E uma das fundadoras do Somos Todas Marias também está nesse livro, para quem quiser ler, contando a história dela. E a gente trouxe essas pessoas para contar suas histórias, e tem presidentes de empresa, diretores de multinacionais no livro. E qual que é a nossa ideia? É que esse livro ele vá para lugares que as pessoas não acessam o ambiente corporativo. Que eu vivi 14 anos lá e foi muito bom. Foi excelente. Eu, pelo menos, não aceito falarem mal do ambiente corporativo, porque tem um monte de coisa legal. Você pode se desenvolver de vários aspectos. Eu sou muito grato ao ambiente corporativo. E aí eles vêm contar histórias como seres humanos. E a gente quer que esse livro chegue a pessoas que não têm acesso a bons ambientes de trabalho, seja corporativo, seja como empreendedores e assim por diante. E pode ser jovens que estão entrando agora, que estão nas periferias, que não têm acesso a estudos que já são rotulados por não ter acesso a determinado tipo de estudo, ou questões de etarismo também. Eu entrevistei uma garota aqui que eu fiquei emocionado. Ela tem 20% da visão. Ela é autônoma, ela mora sozinha, ela vai casar, né? E ela descobriu que ia perder a visão com 12, 13 anos de idade. E ela conta a história dela aqui. Não tem como não se emocionar.
A Tuane, se você quiser depois ir direto no capítulo, Tá. veja o capítulo da Tuane. É emocionante. Então a gente quer mostrar para as pessoas, através desse livro, que tudo é possível. Veja a história desses personagens. Tudo é possível. Né? E aí, porque às vezes a gente fica olhando as pessoas que são as top stars, né? E aí parece tão inalcançável, Sim. e a gente procurou trazer, eu vou colocar entre aspas, seres humanos, não que os top stars não sejam humanos, né? E eu não estou rotulando, não é nenhum viés, mas é porque às vezes a gente cria vieses subconscientes. Ah, não, mas ali eu não alcanço. Mas são pessoas que estão passando em volta da gente. Então essa foi a ideia do livro Histórias que nos fascinam, para homenagear os 30 anos da MH. E são cases, então, que as pessoas passaram, E a visão dela sobre o mundo corporativo também. Entendi. Né? Eu adorei muito a nossa conversa. Eu tô muito feliz. Aprendi pra caramba. Eu tô fazendo uma pós em neurociência, então super aprendi. Tive uma aula de grátis aqui hoje. Muito obrigada. Tem alguma coisa que você acha que a gente não pode sair daqui sem falar, que é alguma coisa essencial para o pessoal que está assistindo? Eu tentei, na minha forma de me expressar, dizer o seguinte: mais nós, menos eu. Vamos nos conectar com a nossa crença, seja ela qual for a crença, que eu acho que só tem uma saída para nós todos. É se doar, é fazer o bem. E fazer de maneira legítima, porque nós, quando a gente está fazendo isso é um ato egoísta, eu quero deixar isso claro. E é muito bom, porque a gente se sente preenchido, isso é maravilhoso. Esse é o tipo de egoísmo que é bom. Né? Então, quanto mais a gente tem muito para... Só das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, é porque elas têm acesso à internet. Que boa parte da população já não tem. Já é um privilégio. É verdade. Então eu quero encerrar com uma frase que eu aprendi com meu sócio no nosso evento de 30 anos. Eu sou muito grato por poder ser grato. E isso eu agradeço a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, as pessoas com quem eu trabalhei, os clientes que me relacionam, vocês que me convidaram a estar aqui. Eu sou grato por poder ser grato. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não podem ser gratas. Então, eu acho que se a gente fizer uma listinha na hora que for dormir, a gente vai perceber que tem várias coisas que a gente pode ser grato. É verdade. Rogério, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho aí da sua história, um pouquinho de como mudar os ambientes, né? Acho que essa coisa do cuidado que você falou é incrível. Acho que dá pra gente pensar nisso e colocar em prática dentro dos nossos ambientes corporativos, quem está assistindo. A gente vai deixar aqui de novo o seu QR Code com os links aqui da MH Consult, de tudo isso aí que você vai mandar pra gente, tá aqui de novo aqui na tela. E a gente te convida a curtir o canal, a curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal, que ajuda muito mais gente a ter acesso a esse tipo de conteúdo, que é agora democrático para todo mundo poder acessar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você também, muito obrigada por estar aí com a gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.